Boa tarde, meu nome é Isabela e eu vou falar um pouco sobre a pesquisa intitulada Intoxicação Exógena em pacientes atendidos no Ceatox-DF em tempos de pandemia. Segundo a OMS, cerca de 3 milhões de admissões hospitalares ocorrem no mundo por ano, tem uma incidência de 0,2 a 0,9 por mil pessoas no mundo todo, e no Brasil 1,5 a 3% da população é exposta a agentes tóxicos ao longo da vida, sendo que anualmente são registrados 4 milhões e 800 mil casos no Brasil. É um problema de saúde pública porque acarreta diversos gastos para o sistema de saúde devido à internação prolongada, procedimentos especializados e oferta de insumos com utilização de antídotos. Excepcionalmente, no ano de 2020, foi registrado um aumento de 22,30% nos casos de intoxicação por domes sanitários no Brasil. Então, durante o período da pandemia de Covid-19, houve um aumento na exposição a produtos de limpeza e aumento no risco também de tentativas de suicídio. Essa pesquisa teve, então, como objetivo geral analisar o perfil epidemiológico das intoxicações exógenas registradas pelo Ceatox-DF durante os meses de março de 2020 até março de 2021, período vigente da pandemia de Covid-19. Alguns objetivos específicos foram identificar a idade e sexo dos pacientes atendidos pelo Ceatox-DF, descrever as circunstâncias da intoxicação, demonstrar os principais agentes tóxicos, estabelecer padrões de semelhanças entre os pacientes das cidades satélites do DF durante a pandemia de Covid-19. Então, tratou-se de um estudo descritivo, transversal e analítico, em que foram utilizados todos os casos de intoxicação entre 2004 e 2019, março de 2020 até março de 2021. Os dados foram retirados do programa SEAD-DF e analisados pelo Programa Estatístico SPAD, versão 7.4. A análise estatística foi feita através de análise descritiva de frequência e algumas análises multivariadas, como a análise de correspondência múltipla e análise hierárquica de cluster. Através da análise dos dados, então, observou-se uma menor quantidade de casos registrados durante a pandemia, quando comparado a 2018 e 2019, um aumento percentual dos casos registrados por animais peçonhentos e animais não peçonhentos, um aumento dos casos do sexo feminino e na zona urbana, e um aumento dos casos que evoluíram para a cura, assim como diminuição dos casos que evoluíram para óbito. Observou-se também, excepcionalmente, um aumento de casos de intoxicação em bebês com meses de idade e pré-adolescentes e adolescentes entre 11 e 15 anos. Os casos acidentais foram os mais frequentes, mas os casos ambientais cresceram e os ocupacionais diminuíram. Além disso, observou-se também uma queda leve nas tentativas de suicídio. Com a análise, então, multivariada dos dados, foi possível agrupar essas variáveis e dividir os indivíduos por similaridade. Nesse espaço matemático, então, esses grupos se dispuseram separando os animais não peçonhentos dos animais peçonhentos, das plantas, dos cosméticos e domes sanitários, dos raticidas e antidepressivos. Essa foi uma análise geral, separando os grupos em 7 clusters, sendo que o cluster 7 é o que mais apresentou indivíduos. Então, os casos de raticidas, antidepressivos e hipoclorito são os grupos com mais pacientes acometidos por essas intoxicações. Subdividindo o cluster 7 em outros clusters, tem-se o resultado da separação do acidente de trabalho no cluster 13, que é representado pelos casos de Braslândia, com homens, principalmente na intoxicação por agrotóxicos, e especialmente o ácido glicólico. No gráfico, quanto mais para a esquerda, mais homens acometidos, e quanto mais para a direita, mais mulheres. Então, nós temos uma concentração de homens no cluster de 13 e 16. 17. Excepcionalmente, no cluster 16, nós teremos mais mulheres. Mas, no geral, nessa análise, as mulheres elas são as mais acometidas pelos quadros de intoxicação. E dentre os clusters, o cluster 16 é o que vai ter o maior número de pacientes. A análise da pesquisa, então, mostrou uma diferença entre os dados dentro e fora da pandemia. No período estudado, observou-se o aumento dos casos acidentais, ambientais, por animais peçonhentos e não peçonhentos, em mulheres e crianças, com aumento expressivo dos casos com álcool a 70%.
Os dados coletados permitiram também uma correlação dos principais tipos de agentes tóxicos e a população envolvida nos casos de intoxicação em diversas regiões do Distrito Federal durante a pandemia de Covid-19.